437, thank you. That'll be good. You can taxi up to, but hold short of the taxiway if you would. Then I'll get your bonus as soon as I can. Okay, we'll taxi up, we'll hold short of, thank you very much. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Laerte Gouveia. Bem-vindos a mais um Air Sports, a nossa revista eletrônica. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez e vou começar, como sempre, pedindo que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, deixem seu comentário após assistir o vídeo e compartilhem com os amigos. Como de costume, vamos falar de mais dois assuntos hoje. Um vai ser sobre o voo LA 1225, aquele voo que pousou em Assunção após ter passado por um mau tempo, onde ele perdeu os dois motores, conseguiu reacender um e pousou com o nariz do avião parcialmente destruído. E o nosso segundo assunto vai ser uma grande paixão que eu tenho, e eu acredito que muitos de vocês também têm essa mesma paixão. Nós vamos falar da B-17, do Boeing B-17. Foi um dos maiores protagonistas nos céus da Europa durante a Segunda Grande Guerra. Um bombardeiro apaixonante, mais conhecido como a Fortaleza Voadora. Então vamos para o nosso primeiro assunto. O voo LA 1325 da Latam, que saiu de Santiago do Chile, com destino a Assunção. Entretanto, ele não conseguiu pousar em Assunção, alternou Foz de Iguaçu, onde permaneceu por mais ou menos umas 3 horas em solo, e depois decolou novamente para Assunção. E nessa etapa, esse voo foi ao inferno e voltou. Graças ao piloto, que foi extremamente hábil, se manteve frio durante todo o voo, ele pousou com segurança em Assunção. Mas pousou com o nariz totalmente destruído, devido ao gelo que ele pegou. O radome todo foi destruído. Ele pousou com os dois para-brisas quebrados e faltando um pedaço do nariz do avião, com o radome todo exposto. Vocês estão vendo aí na foto. Foi bem feio, foi um susto tremendo. E durante esse mau tempo que ele pegou, ele teve o apagamento dos dois motores. Um deles ele conseguiu reacender e pousou em Assunção monomotor. E como eu disse, esse cara foi muito hábil. Teve uma frieza tremenda durante o voo, porque ele perdeu os dois motores, teve inclusive que baixar a hatch, que é o Ran Air Turbine, que é um gerador eólico que ele abaixa em emergência para gerar energia, porque ele perdeu os dois motores. Então imaginem o sufoco que foi esse voo e a frieza que ele teve que ter para colocar esse avião com segurança em Assunção. Então eu não vou me ater nas decisões dele, o que ele poderia ter feito ou deixar de ter feito, se ele poderia... Muita gente ficou comentando, não, ele poderia ter descido, passado por baixo. Outros dizem que ele tinha que ter aumentado o desvio, que ele chegou no través, ele desviou pelo norte, quando ele chegou no través de Assunção, ele aproou Assunção. Então tem gente que diz que ele tinha que continuar no desvio, outros dizem que ele tinha que ter ido pela esquerda. Gente, não vamos entrar nessa seara. Eu quero entrar num ponto que me chamou muito a atenção. E é só sobre isso que eu vou falar hoje, porque eu fiquei impressionado de ver nas redes sociais. Eu estou em vários grupos, eu participo de grupos da aviação executiva, da aviação geral, da aviação comercial e mais de um grupo de cada uma dessas aviações. Então eu fiquei impressionado de ver a quantidade de comentários a respeito do combustível que ele tinha a bordo. Todo mundo questionou o fato dele não ter descido ou aumentado o desvio em função do combustível. Todo mundo perguntou, será que ele não fez um desvio maior ou não optou em passar por baixo porque ele não tinha combustível sobrando? Então vou fazer aqui uma denúncia, na verdade não é uma denúncia, todo mundo sabe disso, mas
Quem não é profissional não sabe disso, não tem a noção de que as companhias forçam a barra para que os aviões decolem com o mínimo de combustível possível. Pelo regulamento, os aviões têm que decolar com combustível para fazer AB, quer dizer, da origem ao destino, BC, do destino até a alternativa, sendo que AB com mais 10%, depois BC, quer dizer, o destino ao alternado, e mais meia hora de combustível, pelo regulamento. Eu também não vou entrar em detalhes, porque essa meia hora tem que ser no nível mais baixo, orbitando. Então, a grosso modo, é AB, BC, mais 30 minutos. E as companhias, normalmente, a gente gosta de decolar com esse AB, BC, mais os 30 minutos, que é o mínimo regulamentar, mais uns 30 minutos para a gente ficar calminho, para a gente poder fazer um desvio desse com calma, para se a gente chegar no destino tiver ruim, for para o alternado também tiver ruim, fazer o procedimento, um segundo procedimento com calma, sem estar preocupado com o combustível. Mas as companhias hoje não estão mais permitindo isso, estão forçando a barra para que os pilotos decolem com AB mais BC mais os 30 minutos e uns 3 a 5 minutos só a mais. Então, estão forçando a barra para que se decole sempre com o mínimo combustível possível. Os pilotos mais experientes não respeitam isso. Eles olham o METAR, estudam o METAR, veem as condições da rota, estudam se há um horário de rush ou não e colocam mais combustível baseado nesses argumentos. Mas os pilotos mais novos estão decolando com pouco combustível. E tem muita gente posando aí com muito pouco combustível remanescente. Quando a gente está voando aqui embaixo, no Sudeste, ou aqui entre Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, não tem problema. A gente tem, assim como a Europa e os Estados Unidos, bastante alternativa. Você tem a cada meia hora, 40 minutos de voo, um aeroporto alternado. Então, você decolar com pouco combustível, quando você tem vários aeroportos para alternar, você não passa muito susto. Mas quando você está voando lá pelo Nordeste, Norte do Brasil principalmente, você corre o risco de passar grandes sustos. Imagine você indo para Manaus sem combustível extra. Você chega em Manaus, Manaus está fechado. Você tem que alternar Boa Vista. Você vai para Boa Vista. Você vai chegar em Boa Vista, se for com o combustível que a companhia recomenda, que o Dove passa para você, você vai chegar lá com meia hora no máximo. Se tiver um avião quebrado na pista, não dá tempo de você nem esperar remover o avião. Você vai ter que pousar em emergência com o avião na pista, porque você não vai ter alternativa. Com meia hora você não volta para Manaus. Então, o ideal, quem faz um voo desse, era ter pelo menos, como eu falei, não só essa meia hora que eu falei que a gente põe a mais, mas uns 45 minutos. Porque aí você teria uma hora, daria para você voltar para Manaus, ou se tivesse até um pouquinho mais de combustível sobrando, você poderia chegar, quem sabe, até Santarém. Então os pilotos variam com muito mais calma, porque combustível é calmante para piloto. E nesse caso, eu fiquei então impressionado de ver como todos os pilotos da aviação comercial, não digo todos, mas 70% dos pilotos, 80%, dos pilotos que fizeram comentários nos grupos citaram o problema de combustível. Então vou deixar aqui para os novinhos um conselho de um piloto velhinho aqui que também passou sustos de combustível, mas graças a Deus passei muito poucos porque eu sempre botei combustível sobrando. Não saiam com o mínimo de combustível indicado pela companhia, sem nenhum extra a mais. Esse combustível que a companhia calcula, que o Dove calcula para você e coloca 5 minutos de extra, 3 minutos de extra, ele não computa um táxi demorado com muito tráfego, ele não computa um vento, uma mudança de vento que te faça pegar um vento mais forte do que o previsto em rota de proa, ele não computa uma série de coisas
desvios que você vai fazer, ele não computa uma série de coisas que acontecem rotineiramente nos nossos voos. Então, gente, não saiam no mínimo, estudem muito o METAR antes de decolar, vejam o horário, se você está chegando em horário de rush em São Paulo, por exemplo, é comum fazer órbita, no Rio de Janeiro é comum, coloquem sempre um pouquinho a mais de combustível. Eu sei que a pressão que a companhia faz é muito grande, mas guardem pelo menos aí uns 15 minutos na manga, gente. Faz bem para a saúde. Agora vamos falar do nosso segundo assunto, aquela paixão que eu falei que todos nós aviadores temos pelo Boeing B-17, a Fortaleza Voadora, um avião que jogou mais de 500 mil bombas sobre a Alemanha durante a Segunda Grande Guerra. Um bombardeiro moderníssimo para a época, que carregava mais de 3.600 quilos de bomba, voava a uma velocidade média de 300 km por hora. A primeira B-17 voou em 1935, ainda com o nome Boeing modelo 299. E logo que começou os seus primeiros voos, ainda de testes, ganhou o nome de Fortaleza Voadora. E não era para menos, né? Com aquela alta capacidade de carregar bombas e com aquelas 13 metralhadoras para se defender, não podia ter ganho um apelido melhor. A partir daí, ela ganhou algumas alterações até chegar no modelo F, em 1942, com 3.405 aeronaves produzidas. Já em 1943, fizeram um modelo G, que foi um grande sucesso, e fizeram 8.680 aeronaves. No total, a Boeing construiu 12.731 B-17. Ainda hoje tem por volta de 9 delas voando nos Estados Unidos. A tripulação de uma B-17 era composta por 10 integrantes. Um comandante, um copiloto, um artilheiro bombardeiro que ficava naquela nacelle do nariz. Ele era artilheiro porque ele operava a metralhadora e bombardeiro porque era ele que ficava com aquela famosa mira que eles chamavam de Diabola, mas era a mira Mark 15 de Carl Norden. Era um trambolho de 25 quilos, que era um dos maiores segredos da Segunda Guerra. Esses artilheiros eram treinados para caso fizessem um pouso fora de base, um pouso nas linhas inimigas, ele tinha que destruir aquela mira, porque era o maior segredo que os americanos tinham na época. Depois ali na frente ainda ficava um radiooperador, um navegador, lá atrás ficavam mais 5 artilheiros, 2 de cada lado, um na torre superior, outro na torre inferior e outro na cauda. Esse artilheiro da cauda, durante a guerra, tinha uma média de vida de 7 horas de voo. Era sem dúvida o lugar mais perigoso de ficar numa B-17. E dá para entender por quê, né? Os inimigos vinham encaldando a B-17, começavam a atirar na B-17 por trás, encaldavam a B-17 e passavam enchendo de tiro. O primeiro a receber o tiro era o artilheiro de cauda. As B-17 protagonizaram várias histórias interessantíssimas durante a guerra. Uma delas, que eu acho a melhor delas, eu já contei aqui para vocês no nosso Air Sports 11. Quem perdeu, vai lá ver que vale a pena. É muito legal essa história. Eu resolvi falar hoje para vocês de B-17 porque o meu amigo Arthur Condé fez um documentário maravilhoso, fantástico sobre a B-17. E eu vou mostrar aqui para vocês. Você já conhece o Arthur Condé, é aquele meu amigo que ilustrou para mim o nosso programa de número 11, onde eu conto essa história que eu falei que vocês têm que assistir lá no Air Sport 11. Então, vocês agora vão assistir esse documentário que ele fez e está também no canal dele, no canal Segunda Guerra Mundial. Boeing B-17, a Fortaleza Voadora.
Era uma maravilha da era moderna, armado com 13 metralhadoras e capaz de voar 3.500 quilômetros ou mais, com sua carga letal de explosivos escondida dentro de seu magazine de bombas. O mundo nunca vira até então tal poder de fogo numa aeronave que somente uma nação avançada poderia ter concebido. Cada fortaleza voadora levava consigo 12 quilômetros de cabeação elétrica instalada. Seus geradores internos poderiam iluminar um hotel de 10 andares. E o aço de cada B-17 daria para fabricar 160 máquinas de lavar roupas e havia alumínio suficiente para 100.000 latas de cerveja. A borracha usada em seus descongeladores nas asas serviriam para recauchutar 1.000 pneus de carros. Cada aeronave dessas custava $500 mil, uma quantia enorme para a época. O B-17 era realmente uma arma americana. Complexo, enorme, caro e maior que a vida. Ele tinha sido construído para um papel exclusivamente americano. Bombardeios diurnos de precisão. O objetivo principal era destruir a capacidade industrial da Alemanha, vital para seu esforço de guerra. Em um dia, em agosto de 1943, os B-17 e suas tripulações foram designados para provar que conseguiriam concluir sua missão. Longe de ser uma corrida até a França para acertar algumas ferrovias ou campos de aviação, a tarefa de hoje seria a fábrica dos Messerschmitt em Regensburg e as fábricas de rolamentos. Schweinfurt tinha dúzias e dúzias de fábricas de rolamentos. Eles produziam 40% de todos os rolamentos usados pela Alemanha e seus aliados. Então a teoria era de que, destruindo-se as fábricas de rolamentos ao redor de Schweinfurt, a Wehrmacht paralisaria porque ela não teria mais rolamentos, que são um componente-chave a qualquer item mecânico. O 8º Esquadrão estaria enfiando sua cabeça bem na boca de um tigre, e esse tigre estaria só esperando. Com a conclusão do briefing, as tripulações embarcam nos caminhões e jipes no seu curto trajeto até suas respectivas fortalezas voadoras. Os B-17 estão prontos para decolar. Mecânicos e armeiros trabalharam toda aquela noite para ter certeza de que cada bombardeiro estivesse apto a voar. O plano convocara 2 grupos de bombardeiros para um ataque coordenado sobre Regensburg e Schweinfurt. A 4ª ala, 139 de B-17, iria primeiro, atingindo a planta da Messerschmitt, então desviaria para o norte da África numa tentativa de confundir as defesas alemãs. Enquanto isso, atrás dela surgiria a 1ª ala de B-17, a 222, e eles se posicionariam atrás da 4ª, destruindo as plantas de rolamentos ao redor de Schweinfurt. O tempo ruim e a Luftwaffe quase arruinam os planos. Os B-17 entram em formação sobre a Inglaterra antes de seguirem para a Alemanha. A 4ª ala de bombardeiros segue 90 minutos mais tarde e teriam sorte se alcançassem o norte da África pelo pôr do sol. Tão logo os 139 primeiros bombardeiros cruzam a Bélgica, o 2º Esquadrão ainda não tinha sequer cruzado o leste da Inglaterra. Na verdade, a 1ª ala estaria 5 horas atrasada e os atacantes iriam aos poucos, e a Luftwaffe iria rasgá-los em pedaços. A 4ª ala foi a primeira. Dezenas de Messerschmitt 109 e Focke-Wulf 190 rasgaram a formação. Eles concentraram-se sobre as aeronaves de fuga numa fila de 22 quilômetros de B-17s. Os alemães enviaram algo em torno de 300 caças sobre esses 147 B-17s. E o grupo mais baixo foi o mais vulnerável. O 100º grupo de bombardeiros ganhou sua reputação naquele dia como o 100º Ensanguentado, título que os acompanhou por 50 ou 60 anos após a guerra. Convencidos de que os B-17 logo se virariam de volta para a Inglaterra, a Luftwaffe requisitou cada caça do Nordeste europeu e foram surpreendidos quando a 4ª ala de bombardeiros dirigiram-se para o sul apontados para a África, mas estavam cheios de alvos sobre Schweinfurt naquele momento, com aquela chuva de Boeings da 1ª ala. Os B-17 são atacados por centenas de caças alemães e varridos do céu numa taxa assustadora. Um atirador testemunhou estarrecido quando 12 bombardeiros em chamas caem à sua volta, cuspindo paraquedistas por todo o céu. Uma das alas perdeu 1/3 de seus B-17s.
esquadrões inteiros foram massacrados, e a inerente durabilidade e robustez dos Boeings evitam que o desastre fosse ainda pior. Dos 227 B-17 da segunda leva, 196 atingem o ponto. As tripulações tão chocadas e tão avariadas que estavam os aviões, acabam então espalhando suas bombas por toda a cidade. As fábricas de rolamento são atingidas, mas não destruídas. A SKF, por exemplo, seguia normalmente a sua produção. Os surrados sobreviventes retornam para casa lutando por todo o trajeto fugindo da Alemanha. As formações de fortalezas voadoras tinham muitas delas crivadas de buracos. As Flak 88 derrubaram muitas delas, mas a maioria foi atingida ou derrubada pelos caças alemães. Só quando anoitece, os bombardeiros alcançam suas bases na Inglaterra. O céu é enchido com surrados B-17 mancando para casa. Alguns alcançaram o leste britânico com apenas 2 motores girando. Eles literalmente caem sobre cada aeródromo ou campo de pouso disponível, enquanto ambulâncias e bombeiros tentam interceptá-los o mais rápido possível. O bombardeio de precisão diurno, a razão por trás da invenção das fortalezas voadoras, em primeiro lugar falhou ante as letais defesas aéreas da Wehrmacht. Mas as lideranças do 8º Grupamento Aéreo Aliado não desistiria. Os bombardeiros iriam em breve voar novamente. As perdas sangrentas em Schweinfurt e Regensburg tiveram suas raízes no conceito de bombardeios diurnos estratégicos da Força Aérea Americana nos anos 1920. O qual definia que, destruindo as fábricas de aviões, rolamentos e demais estruturas estratégicas, as forças aéreas e exércitos inimigos não teriam os meios de continuar combatendo. Eles seriam forçados à rendição enquanto sua economia de guerra ruísse economicamente sob o peso desse bombardeio de precisão. Mas somente em 1935 foi que os americanos desenvolveram um bombardeiro capaz de levar a cabo tão grandiosa estratégia. O Boeing B-17 foi um bombardeiro quadrimotor pesado projetado nos anos 1930 pela Boeing Aircraft Corporation. E seu papel principal era o de destruir alvos industriais inimigos por meio de um bombardeio de precisão a grandes altitudes. E para esse papel ele foi criado, tornando-se um dos melhores aviões já construídos para isso. Principalmente porque para bombardeios a altas altitudes, os B-17 eram incrivelmente estáveis. E a razão disso era pelo fato de terem asas muito grandes e com áreas de asas assim o avião torna-se muito estável em voo. E o mais importante para as tripulações era o fato de que, por causa disso, eles poderiam voar em formações bem fechadas, conseguindo dessa forma proteger-se mutuamente. Como pudemos perceber, as aeronaves B-17 não foram um fiasco da Boeing, mas o erro estava na insistência do comando do 8º Esquadrão em realizar bombardeios diurnos que custaram a vida de milhares e milhares de jovens pilotos e as tripulações das B-17. Se você gostou desse documentário, inscreva-se no canal e compartilhe seu conteúdo. Obrigado por assistir. A Segunda Guerra Mundial em Foco aguarda sua sugestão de conteúdo. Tenho certeza que vocês gostaram do que viram. Então, gente, se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho do Arthur, entrem no canal dele, Segunda Guerra Mundial. E eu vou terminar aqui pedindo mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, deixem seu comentário e compartilhem com os amigos. Até a próxima. Um abraço.